Gente, palmas para a Andressa. Vamos ver o que ela tem para dizer para a gente. Boa tarde, gente. Como ele já falou, eu sou a Andressa. A única coisa que vocês precisam saber de mim é algumas coisas em comum com alguém que já passou por aqui, como a Simone. Eu sou professora lá da UFRPE, sou professora de banco de dados, mas eu também sou professora na especialização de Ciência de Dados e Analytics da Poli, que é a estadual daqui de Pernambuco, e eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente vê na cadeira de Data Science lá, para aplicações voltadas ao contexto de Big Data. Então, a gente vai tentar ver um pouquinho do panorama de Big Data e como que a gente pode ter sucesso com aplicações de Big Data fazendo uso dessa persistência poliglota que a gente vai ver o que é, certo? Então, antes disso, eu vou fazer uma revisão do nosso contexto. Inicialmente, a gente precisa lembrar que a gente passou por uma onda de evolução. A gente saiu lá dos mainframes e a gente chegou até a computação em nuvem, que é um ambiente que já estamos todos habituados hoje aí. Então, com isso, nós estamos vivendo uma era de conectividade e isso provocou uma produção imensa de dados. Esses dados, eles são provenientes de diversas fontes e o ambiente que a gente tem hoje, com toda essa conectividade, com todos os benefícios da computação em nuvem, permitiram com que a gente também tivesse um grande número de aplicações complexas, aplicações de diversas naturezas, de diversos domínios, e essas aplicações elas atuam nesse cenário, montando esse volume grandioso de dados aí que o IDC apontou como uma pesquisa para o ano de 2011, eles apontam que foi gerado um volume de dados de 1,8 zettabytes. Eu distribuí isso em zeros aqui, para a gente ter uma noção em uma escala menor, até o byte ali do que seria esse 1,8 zettabytes que foi gerado só no ano de 2011, mas a pesquisa também prevê que esse volume de dados ele dobra a cada 2 anos. Então, se a gente for pensar em escalar isso para o futuro, até 2020 nós vamos ter 50 vezes mais o volume de dados que nós tínhamos em 2011, e isso vai chegar a uma escala de mais de 90 zettabytes de dados. Certo? Então, só alguns exemplos das aplicações complexas que a gente tem hoje, que estão gerando grandes volumes de dados e que são casos necessários de soluções de Big Data. É sequenciamento de genoma, a gente trabalha muito com isso aqui em Recife, lá no Centro de Informática, em parceria com algumas empresas, sensores móveis, vídeos de vigilância, as redes sociais mesmo, os aplicativos web que nós temos disponíveis aí, nós estamos o tempo inteiro gerando um grande volume de dados. Mas a gente tem que lembrar também que não é só o volume de dados que está crescendo. A gente tem um crescimento também em relação aos tipos desses dados e a quantidade de fontes de dados que nós temos. Então, a gente precisa se preocupar com esses diferentes tipos e fontes de dados, quando a gente pensa que isso vai crescer 75 vezes mais em relação aos recipientes, em relação aos sources, em relação às nossas fontes de informação até 2020, e a pesquisa da IDC coloca em contrapartida a isso o crescimento de profissionais de TI, e ela diz que a gente vai ter menos 1,5 vezes do que seria necessário de capital humano para trabalhar com todo esse volume de dados, né, de gente qualificada para gerenciar, analisar e tentar tratar esses dados de uma maneira unificada e em tempo real ou quase, dependendo da natureza da aplicação, claro. Com tudo isso, a gente chega no conceito de Big Data, né, que muitos aqui já devem estar naturalizados com ele, mas a gente está preocupado quando a gente fala de Big Data, a gente quer saber de volume, de variedade, de veracidade e de velocidade. O nosso foco hoje está muito mais focado na variedade, por conta da persistência poliglota, então a gente vai ver um pouco mais nesse contexto. Muitas pessoas perguntam também, quando a gente fala em Big Data, por que Big Data seria diferente de BI? É realmente diferente de BI? O que tem em comum? O que pode ser considerado como uma diferença? A EMC ela coloca 2 características que trazem aí uma diferença simples e que a gente pode ver de forma rápida, é que o BI está mais preocupado com o que aconteceu e por que aconteceu, e o Big Data está mais interessado em saber o que fazer, está mais preocupado em predições. Então, o Big Data está olhando muito mais
para o futuro, enquanto o BI ele se preocupa mais com dados históricos, está preocupado um pouquinho com o passado. A EMC também aponta que o retorno de investimento em BI é de 80% e em Big Data, 250%. Quando a gente fala em Big Data, a gente começa a lembrar de Data Science, Data Analytics, e aí vem uma outra pergunta que sempre me fazem, é se a gente realmente precisa de cientistas de dados. Se a gente está trabalhando num contexto que o volume de dados cresce a todo momento, que a gente tem diferentes tipos de recipientes de informação para tratar esses dados, que não só estão em bancos de dados distribuídos. Essa distribuição ela não é só geográfica, não é só em um cluster, mas ela também tem uma heterogeneidade em relação a como esse dado está armazenado. É uma abordagem de persistência de dados, como um SGBD, como um MySQL, como o Oracle? É uma base NoSQL? É um arquivo? Então, existem infinitas formas de persistir os dados e a gente precisa de pessoas que sejam capazes de trabalhar com esses dados, mas que também entendam muito bem do domínio ao qual eles estão trabalhando. Então, um cientista de dados ele precisa se preocupar não só com esse volume desses dados, mas ele precisa se preocupar também com o tipo dessa informação. E para eu ter sucesso na solução de uma aplicação com persistência poliglota para o domínio de Big Data, eu preciso também conhecer do meu domínio, eu preciso saber qual é a arquitetura da minha informação. Então, eu preciso, sim, ser cientista de dados. Então, a Harvard Business Review já apontou que o Data Scientist é a profissão mais sexy do século XXI. Não sei por que seria tão sexy assim, mas tem muita gente hoje querendo ser cientista de dados, e eu vou dizendo logo que não é fácil. Existe um caminho árduo a percorrer aí para se tornar um cientista de dados, mas a realidade é que faltam cientistas de dados. Ainda precisa-se, sim, de cientistas de dados no mercado hoje. Mas, sim, aí vocês podem me perguntar, então, como é que a gente trabalha com essa nova realidade desses grandes volumes de dados, dessa natureza diferente agora, de tanta heterogeneidade e com volume ao mesmo tempo. Primeiro eu vou falar um pouquinho de como as coisas eram antes. Antes nós tínhamos lá os bancos de dados relacionais, os mais populares MySQL, PostgreSQL e Oracle. Sempre era a nossa primeira opção quando a gente ia desenvolver qualquer aplicação. A gente sempre pensava num banco de dados relacional, porque é uma tecnologia que tem muitas ferramentas que geralmente o fabricante tem um manual muito bom que te dá um suporte suficiente para trabalhar com essa aplicação, e a gente tem muita gente qualificada no mercado também trabalhando com esse paradigma. Então, com isso tudo, e ao longo dos anos, com a grande adoção, o banco de dados relacionais acabaram se tornando um padrão. E é isso que a gente estuda até hoje nos cursos tradicionais de ciência da computação, engenharia da computação e afins, né? Como vantagem do modelo relacional, a gente pode citar o SQL, que é algo que, como uma linguagem de consulta, é algo que quase todo mundo, ou todo mundo conhece, né? Quem aqui nunca escreveu um select da vida? Dificilmente, está vendo? A plateia inteira, em alguma vez na vida, já interagiu. Então, eu posso dizer que aqui todo mundo conhece o MySQL. E uma outra vantagem do relacional, além da sua linguagem intuitiva e conhecida, é que os dados são bem padronizados e são normalizados. E isso traz benefícios como relacionamentos, join, group by e outras coisas que a gente encontra no modelo relacional. E, infelizmente, tem que abrir mão de muitas dessas coisas quando a gente vai passar para uma base NoSQL, claro que dependendo dos nossos benefícios. Quando a gente vai falar em transação também, o relacional nos permite ter transações ACIDs, né? Então, a gente tem o ACID aí que nos garante a atomicidade, então as nossas transações elas vão acontecer de uma maneira completa ou não acontecem. Eu vou manter a consistência dos meus dados. Essas transações elas vão ocorrer de maneira isolada uma da outra. E os meus dados eles vão ser duráveis. Uma vez que eles são gravados, que eles são persistidos, eles vão ser duráveis. Mas quem já trabalhou muito com banco de dados relacional e precisou expandir a sua aplicação pode ter percebido que o banco pode ter começado a ficar lento. E o que a gente faz com isso? O que muita gente começa a fazer? As pessoas começam a criar índices. Então, eu vou contratar um cara que vai criar índice. Isso vai melhorar um pouco a minha aplicação, mas não resolve tudo. Então, eu posso criar views, eu posso criar queries complexas. Isso vai melhorar um pouquinho ainda, mas também não resolve tudo. Então, eu vou chamar um cara mais sênior lá, eu vou criar uma cache lá no meu aplicativo e isso vai salvar a minha vida.
também não é por aí. Isso também não traz tanta vantagem assim. Então, a gente começa a ver algumas desvantagens das bases de dados relacionais. Uma delas é a gente depender muito da modelagem, a gente depender muito do esquema e do tipo de base de dados que a gente está trabalhando. Qualquer operação de manutenção acaba se tornando um pesadelo para se manter por conta dessa dependência do modelo, dependência do meu esquema. Outra dificuldade é a dificuldade na escalabilidade. Você pode investir muito em infraestrutura, mas é um ambiente que a gente usa em ambientes distribuídos também, mas não é nativo para clusterização. Então, e agora? O que a gente vai fazer, então, se o relacional não é a melhor opção, mas também não vai ser descartado? Certo? É importante dizer que ele também não vai ser descartado. Eu não estou querendo dizer isso. A gente começa a introduzir agora o conceito de NoSQL, né? Quem aqui já conheceu alguma base no SQL? Né? Muita gente já começou a levantar os braços, muita gente já ouviu falar, talvez já tenha interagido, talvez já tenha, inclusive, colocado em operação nas suas aplicações. Matheus falou hoje cedo sobre microserviços, e a gente utiliza muito isso nesse contexto, né, para as nossas bases de dados com persistência poliglota. Então, no SQL ele surgiu como um novo paradigma que não usa SQL, mas ele te dá uma liberdade de esquema. Então, ele não te deixa tão preso a uma modelagem como as bases relacionais faziam antes. Ele tem, de maneira nativa, a escalabilidade horizontal, que permite você trabalhar com clusterização, e ele também vem com esse conceito, que é um dos conceitos principais dessa minha fala de hoje, que é a persistência poliglota, que é justamente você usar não só um tipo de dado, um único modelo, mas ter uma certa flexibilidade na tua aplicação, podendo colocar vários tipos, né, de bases de dados, vários tipos de dados, vários modelos de dados, para atender a cada requisito da sua aplicação que seja diferente. Mas isso não é uma bala de prata, certo, pessoal? Não vou dizer que o NoSQL é uma bala de prata que vai resolver todos os seus problemas. Quando a gente trabalha com NoSQL, eu brinco com os meus alunos, e eu brinco às vezes quando eu vou falar nesse assunto, é que a gente faz 3 tipos de serviços, e eles estão entre bom, barato e rápido. Só que se você escolher que o seu serviço vai ser bom e vai ser barato, ele não vai ser rápido. Se ele for barato e rápido, ele não vai ser bom, e se ele for bom e rápido, ele não vai ser barato. Então, quando a gente vai trabalhar com o NoSQL, a gente precisa entender um pouquinho do que é o teorema CAP. O teorema CAP, ele justamente está tentando reger qual vai ser a nossa escolha entre bom, barato e rápido. Qual vai ser a escolha que eu vou fazer para trazer para a minha aplicação. Então, o que a gente precisa saber sobre o teorema CAP, quando a gente vai fazer a análise, quando a gente vai fazer o design da nossa solução, é que eu preciso escolher algumas características, eu preciso escolher bem quais são os recursos que eu vou utilizar de cada base que eu quero. Bom, então, quando a gente pensa em teorema CAP, CAP é uma sigla para 3, né, são 3 letrinhas aí que estão relacionadas à consistência, disponibilidade e tolerância à partição ou tolerância a falhas. Existem esses 2 conceitos na literatura. Mas o que está por trás do teorema CAP, que foi definido por Eric Brewer, é que a gente não pode ter essas 3 características, a gente não pode ter esses 3 benefícios ao mesmo tempo. Então, por isso, aquela ideia do bom, barato e rápido. Eu preciso escolher se eu vou ter consistência e disponibilidade, se eu vou ter consistência e tolerância a falhas, ou se eu vou ter tolerância a falhas e disponibilidade. Só para tentar ilustrar um pouquinho do que é cada uma dessas, na consistência eu estou preocupada em que todos os nós estejam com os mesmos dados ao mesmo tempo. Na disponibilidade, eu preciso garantir que o meu serviço ele vai estar disponível toda vez que receber uma requisição, e na tolerância a falhas ou tolerância à partição, o sistema ele vai ter que continuar operando, mesmo se algum nó cair ou eu tiver alguma falha de conexão dentro do meu sistema. Algumas bases NoSQL elas já apontam quais dessas características elas disponibilizam, qual delas elas oferecem de uma melhor maneira e qual elas têm alguma opção para que você possa utilizar para atender esse requisito, mas não é o forte delas. Então, baseados no que elas mesmas apontam, eu mapeei algumas aqui que você já pode ver. Se você quiser consistência e tolerância a falha, você pode ver o MongoDB. Com mais consistência e disponibilidade, os bancos de dados relacionais também te atendem.
E aqui o CouchDB e o Cassandra com disponibilidade e tolerância a falhas. Mas qual vai ser a sua escolha, né? Você deve estar pensando assim, tem 1000 opções e agora o que é que eu vou escolher? Eu vou fazer uso um pouquinho da analogia que o Neto fez hoje logo cedo. É que não adianta eu ter a melhor tecnologia nas minhas mãos se eu não souber fazer um bom design da minha aplicação. Se eu não puder projetar melhor a minha aplicação. Então, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira aqui com o Chuck Norris. Todo mundo aqui conhece o Chuck Norris, né? Então, eu sempre costumo dizer que se vocês me derem uma metralhadora, desculpa, eu não consigo atirar em nenhum de vocês sequer aqui. Por mais que seja uma arma super automática, super moderna, eu não vou saber usar esse negócio, eu não vou saber como é que isso funciona. Não vai adiantar, eu não vou conseguir trazer uma solução para isso. Mas o Chuck Norris, como bom arquiteto, bom atirador, bom projetista, com uma espingardinha de espoleta, talvez ele consiga matar essa plateia inteira, né? E eu acredito que sim, porque eu acho que ser um bom projetista, ter um sistema robusto, ter um sistema eficaz, depende muito mais do design que você fizer da sua aplicação, da sua análise e do que você projetou para ela, do que das tecnologias e dos frameworks que você tem ali por trás. Então, você precisa saber quais são as tecnologias disponíveis e como você pode usá-las melhor. E não simplesmente colocar a bala de prata na tua aplicação, que na minha analogia aqui seria essa metralhadora, e eu não saberia usar de maneira nenhuma. Então, ser um bom arquiteto de uma solução de Big Data só vai depender sempre de você. São diversos modelos, os mais famosos geralmente são os orientados a documentos, orientados a colunas, grafos e chave-valor, mas esse link aqui, NoSQLDatabase.org, ele está sendo sempre incrementado. Existe um leque diverso de opções NoSQL e NewSQL, que é um novo conceito que vão sendo disponibilizados lá e vocês podem acessar e tentar ver qual dessas é a que melhor se aplica à sua solução, à necessidade da sua aplicação. Tendo escolhido uma delas, ou mais de uma delas, então é só ir ao infinito e além, e a gente chega finalmente no nosso conceito de persistência poliglota. Então, na persistência poliglota, quando sou uma pessoa poliglota, eu preciso falar vários idiomas. Então, ter uma aplicação que tenha uma persistência que fale vários idiomas, eu estou querendo dizer que ela vai ter várias bases de dados para atender diferentes serviços da minha aplicação. Então, a gente retorna aqui ao conceito de Matheus, que falou de microserviços, e a gente sai daquela abordagem monolítica, onde a aplicação acessava apenas um banco de dados e vai para os microserviços, onde a minha aplicação precisa ser eficiente e ela vai acessar cada base, dependendo da sua necessidade. Para que ela seja eficiente, eu vou ter que atender o meu objetivo, está sempre disponível, e eu vou poder usar mais de uma solução de persistência. Então, um arquiteto de persistência poliglota, ele precisa ser flexível, ele não pode se amarrar em uma única solução. E não é feio ele usar relacional e NoSQL ao mesmo tempo. Ele pode usar os dois tranquilamente, desde que isso atenda à necessidade dele, desde que isso aumente o desempenho e o sucesso da aplicação dele. Isso pode tornar a minha aplicação mais cara? Pode. Eu vou ter que investir em mais gente qualificada, em mais máquina, em mais infraestrutura, mas, em compensação, se eu tiver um serviço robusto, eficaz, escalável, eu vou vender mais, então eu vou ter um retorno maior aí. Então, se vocês se perguntarem por onde começar, eu vou recapitular um pouquinho do que eu já falei. A gente precisa conhecer qual é a arquitetura da minha informação, qual é o tipo da informação que eu estou trabalhando, quais são as alternativas que existem aí no mercado para persistência, saber qual delas se aplica melhor à minha aplicação e fazer o uso, né, de serviços, ao invés de acessar diretamente os meus depósitos de dados. E muito importante é se preocupar com o design. Sempre fazer uma boa análise antes, projetar bem o que vai ser feito, baseado nas suas necessidades, para depois implementar essa solução. Eu vou desenhar um pouquinho, então, só para a gente ilustrar como que seria uma solução. O exemplo é muito simples, é um exemplo de um e-commerce. O e-commerce, ele geralmente está lá para fazer vendas de determinados produtos. No primeiro cenário, eu tenho aqui a minha arquitetura monolítica, né? Todo mundo está acessando a mesma base de dados aí, mas eu poderia distribuir cada parte da minha aplicação, carrinho de compras, os pedidos, os estoques, um grafo social para fazer recomendação para os meus clientes,
em bases diferentes. Como é que eu poderia fazer isso? A minha sugestão seria colocar algumas coisas em bases que tivessem um desempenho e uns requisitos de acordo com a necessidade daquela aplicação. No e-commerce, a gente pode dizer, por exemplo, que um catálogo de produtos ele está sendo sempre acessado, né? Principalmente Dia das Mães, Natal, quando eu tenho um maior volume de vendas, eu estou sempre acessando o meu catálogo. Mas isso não significa que todo mundo que está ligado ali, que está acessando o meu catálogo, vai fazer uma compra naquele momento. Então, eu preciso de uma base de dados muito robusta, de uma base de dados relacional, que tenha uma consistência muito forte para eu colocar esses dados financeiros? Talvez não. Talvez eu possa colocar no MongoDB, num chave valor, em alguma base com outro paradigma que me dê um desempenho maior, e quando eu passe daí a trabalhar com outras bases de dados, eu vou atender os outros requisitos da minha aplicação de acordo com cada serviço que essa aplicação teria. Mas aí vocês podem pensar que a gente tem muitos modelos de dados para trabalhar. Sim, e isso dá um certo desespero quando a gente pensa que vai trabalhar com mais de um deles. O Domenico De Masi é um sociólogo que ele já aponta que a nossa sensação de crise ela está justamente derivando dessa nossa falta de um modelo condutor. A gente tem diversos modelos e não tem um modelo para conduzir a gente. E ele é autor desse livro, né, O Alfabeto da Sociedade Desorientada, e realmente o verbete que mais se adequa, às vezes, à nossa realidade, quando a gente vê tanta tecnologia disponível, é o da desorientação. Mas vamos com calma, que existe muita gente trabalhando aí por trás para tentar resolver os nossos problemas ou tentar ajudar a gente um pouquinho. A Apache é uma que lançou agora uma solução baseada em MDD, MDE, não sei se vocês conhecem o paradigma de Model Driven, mas eles lançaram o Apache Metamodel, que já tem um objeto, que é o Data Context, e a partir dele você consegue dizer qual é o tipo da sua base de dados e como é que você vai interagir com elas. Ele faz não só a conexão à base, mas também você consegue consultar por meio dessa aplicação. Então, aqui a gente já vê que tem de base relacional até formatos de arquivo que eles já suportam com essa solução. Mas não é só isso. A gente precisa se preocupar também com a arquitetura. Existem muitos fatores, desde o tipo do meu dado, quem vai consumir o meu dado, como é que eu vou fazer a análise desses dados que vocês precisam entender e colocar na sua aplicação de Big Data, certo? Então, só para replicar aqui, vamos classificar o problema, vamos saber se ele realmente exige uma solução de Big Data, se é viável implementar uma solução de Big Data para o meu problema, entender quais são todas as camadas envolvidas nessa arquitetura, conhecer as tecnologias existentes e saber quais dessas ferramentas eu vou aplicar à minha solução. O landscape de Big Data ele é enorme, então, eu tenho ferramentas aqui não só para persistências de dados, mas vai até análise, infraestrutura e administração. Então, é trabalho de vocês, analistas, olhar para isso tudo aí e decidir o que é que vocês vão escolher para colocar em operação na aplicação de vocês. Se a gente vai trabalhar com orientar a documento, se a gente vai trabalhar com bases relacionais. Então, tudo isso vai ter que ser escolhido por vocês. Então, é só manter a calma aí e estudar, certo? Obrigada. Eu falo rápido, mas eu falo muito, né? Eu espero que vocês tenham pegado a mensagem.